Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso A Razão na Sua Fé. Neste encontro, conversaremos sobre um dos pensadores mais importantes do período medieval, uma das mentes mais brilhantes da escolástica, com certeza o mais relevante autor do século XII. Seu nome, Pedro Abelardo. Hoje em dia, não tão frequentado, não tão conhecido, mas com certeza tem o seu lugar de honra nesse caminho maravilhoso da construção do saber ocidental. Talvez ele seja mais conhecido pela sua dramática história de amor com Heloísa, imortalizado numa autobiografia que foi construída com cartas e tal, e que nos legou o conhecimento de um capítulo bonito e ao mesmo tempo triste de sua vida, que eu vou comentar daqui a pouco, só para te instigar a conhecer mais a respeito. Pedro Abelardo é o autor do nosso encontro de hoje. Começando nas nossas referências bibliográficas, fazendo aqui menção à obra que é dedicada, ao volume que é dedicado ao Santo Anselmo, portanto nós já usamos no nosso encontro anterior e permanecemos nele aqui, porque também aqui estão dois textos de Pedro Abelardo, aqueles dois mais conhecidos em língua portuguesa, que é Lógica para Principiantes, escrito em 1121, e o A História das Minhas Calamidades, escrito no mesmo ano e que nos conta a sua história. Eu sinto falta de um texto dele sobre ética, que eu não consegui encontrar em língua portuguesa. Talvez não tenha procurado direito, não sei se existe alguma tradução. E que eu acabo trazendo aqui para nós, tal como apresentado no texto de Dario Antieri e Giovanni Reali, que tem nos ajudado muito nessa etapa do curso. Além desses dois textos, também trago aqui Sumário de História da Filosofia, que eu tenho um carinho imenso por esse livro aqui. Ele, por si só, já é uma obra histórica, uma fonte primária, Ele é um objeto histórico, Um texto de 1937, de Guido de Ruggiero. Bom texto, bom texto. Me ajudou pra caramba, por exemplo, a construir aqui a nossa exposição sobre a polêmica que abre a nossa aula de hoje. Chama atenção para que as demais referências estão aqui na descrição do vídeo. É sempre bom ir lá, dar aquela olhadinha e aproveitar para curtir, compartilhar, enfim, fazer isso tudo aí que a gente sabe que no YouTube é importante. Muito bem. É da tradição do nosso curso começar falando de um tema que é relevante ali para a compreensão do autor, mas que não fica limitado a ele. Aqui hoje eu vou trazer talvez a polêmica mais central da filosofia medieval. Aquela que trouxe praticamente todos os autores a se posicionarem a respeito. Pelo menos todos os autores que nós vamos tratar no nosso curso aqui, todos os medievos ocidentais que nós vamos trazer no nosso curso, por exemplo, eles se posicionaram sobre esse tema. Que tema, e que aqui o meu amigo Guido de Ruggiero me ajudou pra caramba a construir aqui para vocês, é a polêmica dos universais. A polêmica dos universais talvez tenha sido a mais importante controvérsia filosófica do período medieval. O que se trata? Lembra lá de Platão? Platão dizia que as coisas do mundo são formas imperfeitas copiadas de uma forma perfeita que não era acessível por nós aqui na Terra e que vigoraria, vigiria, existiria num plano como substância mesmo, real, naquilo que ele chama de mundo das ideias. Lembra disso? O cachorro que nós vemos aqui na Terra nada mais seria do que uma cópia imperfeita de um cachorro perfeito que existe como substância real
no mundo das ideias. Essa afirmação de Platão traz à tona um tema que já vai ser abordado por Aristóteles, pelos helenistas e vai chegar aqui na Idade Média com força total, que diz respeito à existência ou não de uma essencialidade das coisas. Quem traz esse tema para a Idade Média é Boécio, quando ele lê e comenta o texto Isagoge de Porfírio. Naquela ocasião, Boécio, estudando Aristóteles, por sua vez estava sendo comentado por Porfírio, né, na obra Isagoge, o Boécio, discutindo, né, o organon de Aristóteles, traz esse tema de volta. E a partir dele, lembrando que Boécio fornece, né, a base do currículo das escolas medievais, os autores que vão se sucedendo ao longo dos séculos vão se posicionando. Às vezes assumindo uma posição mais próxima a Platão, às vezes mais próxima a Aristóteles, às vezes distante de ambos. Essa polêmica ela vai levar a uma verdadeira querela, uma verdadeira disputa entre os autores. Praticamente todos os pensadores de maior notoriedade do período medieval tomam um lado na querela. Boécio, Anselmo, Abelardo, que conversaremos hoje, Aquino, Scotus, Guilherme de Ockham, todos eles, no caso aqui é o Duns Scotus, todos eles vão assumir uma posição. E Abelardo é um autor que tem um lugar particularmente relevante nessa discussão e nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa querela, né? Falar dos universais diz respeito a determinar o status ontológico dos universais. Ou seja, as coisas existem em si, existem nas coisas ou não existem. Status ontológico. Lembra o que é ontologia? Ontologia é ser, né? É o pensar sobre o ser. Os universais são coisas que vigoram nas coisas, que vigoram junto com as coisas ou apartado das coisas. Existe ou não existe uma essencialidade em tudo que nós vemos e provamos no mundo? Parece que não, mas essa é uma polêmica central no progresso da história do conhecimento, que toca no tema do fundamento e da validade do conhecimento humano. Talvez algum desinformado diga, mas isso é um probleminha lá dos medievais. De fato, hoje a filosofia não está paralisada nessa discussão, mas ela é revisitada ainda hoje. Um exemplo, Foucault, um dos filósofos mais próximos de nós, em termos temporais, ele vai voltar ao tema das palavras e das coisas. Então não é uma questão qualquer. Tem um status relevante no progresso do nosso conhecimento. Trata-se de determinar a relação entre ideias e as realidades verificadas fora da mente humana. Uma polêmica envolvendo o voces, linguagem ou palavras, e o res, a realidade das coisas. Voces e res. Trata-se de esclarecer se os universais são anteriores às coisas, como queria Platão, estão nas coisas, como diria Aristóteles, ou são formulados depois das coisas, como diziam os estoicos, os epicuristas, ou seja, os helenistas. Vamos entender mais? Como é que Platão lidava com a ideia de essência? Para Platão, os universais são anteriores às coisas. São as ideias ou essências por si subsistentes, que precedem os indivíduos e têm uma realidade substancial fundamental. Foi como eu descrevi agora há pouco. Platão é quem começa a polêmica. Veja, para Platão, as ideias perfeitas possuem substância, elas existem. Não no mundo que nós vemos, sentimos, habitamos, percebemos. Não. Vige num outro plano, que hoje nós já podemos chamar de transcendente.
Ali onde as almas, antes de serem incorporadas, né, se tornarem corpo, visualizaram, levadas pelo demiurgo, visitaram o arquétipo e viram essas ideias. E ao serem incorporadas, elas perderam esse fio de lembrança. E caberia à filosofia reencontrar essas formas através da filosofia. Essa é a versão de Platão. Existe um cachorro, cujos cachorros que são percebidos no mundo são cópias imperfeitas. Eis o universal, a substância cachorro que vive fora e antes de todos os exemplares imperfeitos que nós chamamos, designamos por cachorros. Aristóteles tem uma formulação diferente. Vamos lembrar? Para Aristóteles, os universais estão nas coisas, uma vez que os universais são parte do sínulo, só a parte forma que coexiste com a parte matéria. Vamos lembrar de Aristóteles? Aristóteles dizia que as substâncias eram sínulos, ou seja, junção de duas coisas, forma e matéria. A forma conferia à matéria, certo? O seu significado como ser. Lembra disso? Lembra disso? Essa é a ontologia de Aristóteles. Portanto, Aristóteles não imagina que existe um cachorro no plano das ideias perfeitas. Não. Ele compreende que existe uma forma cachorro embutido na matéria e que conforma, né, tipos de cachorro. Perfeito? Então ele está, a substância, o universal, desculpa, a substância não, o universal ele está contido, estão nas coisas. Os universais estão nas coisas. Como forma na composição do símbolo. Beleza? E os helenistas? Como lidavam com a questão? Para os estoicos e para os epicuristas, os universais são formulados depois das coisas, uma vez que os conceitos são elaborações mentais que pressupõem a realidade dos indivíduos e abstraem aspectos comuns a um determinado grupo. Não há realidade substancial. A existência concentra-se tão somente nos indivíduos. Então, como que os estoicos e epicuristas, ou seja, os helenistas, lidavam com o tema? Eles diziam, não existe uma substância nem anterior nem nas coisas. Existe sim o ser humano observando tudo o que há e conceituando. Ó, aquele parece com aquele, que parece com aquele, que parece com aquele, que parece com aquele. Vamos juntar esses aqueles e designá-los como sendo uma coisa? Ok, a partir de hoje, esses seres parecidos vão ser chamados de cachorros. Percebe? 3 maneiras diferentes que vêm da antiguidade para lidar com o problema do universal. Ele é antes, ele está contido ou ele é formulado depois? Ele é uma substância existente, certo? Que a partir dele tudo vai ganhando mais ou menos uma conformação parecida. É parte do sínulo substancial ou é apenas meramente um conceito elaborado pelos seres humanos que observam as coisas à distância? Boécio, lendo Porfírio, vai trazer esse tema para a Idade Média. E vai obrigar todo mundo a se posicionar. Por quê? Porque ele diz respeito à essência. Percebe? A essência. Era necessário vencer essa etapa, ok? Toda vez que você frequentasse o ser. A ontologia medieval, ela passava pela polêmica dos universais. E aí acabam se formando 4 posições básicas ao longo dos 1000 anos de filosofia que seguem Boécio. O realismo platônico, o realismo aristotélico, o conceitualismo e o nominalismo. Realismo aqui pode dar uma impressão equivocada, né? Porque Platão fala de ideia, como falar, né, de realidade, mas não tem contradição. Para Platão, a ideia é algo real, é um res, ok? Certo? É algo que
de fato existe, é uma realidade. Ok? Entende? Preste atenção. Preste atenção. Realismo platônico diz respeito à existência anterior. Realismo aristotélico já diz respeito àquilo que é real e contido. Os que acreditavam que havia um conceito posterior vão dar origem a duas variantes. Aquela que é mais radical e é a nominalista. E uma que busca ser a mediação do debate é o conceitualismo. Daqui a pouco veremos. Abelardo é o autor do conceitualismo. Muito bem. Aqui trataremos de tentar apresentar a polêmica na forma de uma figura ilustrativa, que marca duas posições polares e as suas derivações. Nós não vamos ficar aqui muito tempo no tema. Então, para a gente ter aqui uma visão panorâmica, dê uma olhadinha nessa figura preparada aí com muito carinho. Veja, olhando da esquerda para a direita. Lá na extremidade, temos o realismo platônico radical. Qual foi o autor entre os medievais que advogou por uma posição radicalmente platônica que acredita na existência substancial das formas anteriores àquilo que vemos no nosso mundo? Guilherme de Champeau. Esse é, inclusive, ligado a Abelardo. Ele faz essa defesa contundente. Um pouquinho menos radical, temos o realismo aristotélico, professado, advogado, defendido por São Tomás de Aquino. Um pouco mais próximo de uma posição mediana, temos o realismo matizado, que é advogado por Duns Scotus. No centro do debate, temos o conceitualismo de Abelardo. Já caminhando para a direita, ou seja, uma posição extrema, na direção de uma posição extremada contra o realismo platônico radical, temos um nominalismo matizado de Guilherme de Ockham, que alguns autores chegam inclusive a identificá-lo mais com o conceitualismo, e lá na extremidade, negando qualquer substância que essencialize as coisas e que, portanto, entende que existe apenas uma mente humana dando nome às coisas que existem no mundo, lá naquela extremidade temos o nominalismo radical de Rosselino Compiègne. Veja que essa figura ela tenta, ilustrar um debate que é cheio de nuances, mas que nos permite ver que praticamente ninguém se entendia, não é verdade? Aquino tem uma posição diferente de Duns Scotus, que tem uma posição diferente de Abelardo, que tem uma posição diferente de Guilherme de Ockham. Cada qual aqui vai dando uma solução diferente, geralmente sincrética, ou seja, misturando Aristóteles com Platão, ou recorrendo aos helenistas, em parte ou no todo, para resolver, né, o problema. Ok? E daqui a pouco, não de saída, mas daqui a pouco, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a visão de Abelardo, que, como vimos, é importante. É aquele que mais se distancia dos dois polos ao mesmo tempo e constrói uma versão que é notória em genialidade. Calma, que nós vamos voltar nele daqui a pouquinho. Vamos falar então agora do nosso autor, Pedro Abelardo. Ele é um filósofo escolástico francês, o mais notório entre os pensadores do século XII, que nasceu em 1079 e faleceu em 1142. Ele era professor, pedagogo e teólogo. Ministrou na escola de Notre-Dame, tanto a escola mais importante da França. E ficou muito conhecido pelo público em geral
em função de sua trágica história de amor com Heloísa, de Argeteu, relatado em sua História das Minhas Calamidades. Inclusive está aqui nessa obra. É um conjunto de cartas e de reflexões que Abelardo elabora contando um pouco da sua vida. Vou aqui só resumir, tá, gente? Mais para te instigar a buscar saber mais a respeito. Abelardo era um professor, ele não era um clérigo de ofício, ele não era um sacerdote, ele não era um padre, mas naquela época as coisas meio que se misturavam. Para você viver, né, de filosofia, para você ser um pensador, um professor, você tinha que compartilhar de algumas disciplinas próprias do clero. Aliás, você tinha que, de uma certa maneira, ingressar no clero, mesmo sem ser um sacerdote de ofício. Uma dessas regras era o celibato, porque na época entendia-se, e aqui tem uma influência platônica, neoplatônica, e uma leitura platônica enviesada, quase que gnóstica, que o catolicismo fez, que legava, né, tudo que é relacionado ao corpo a uma posição, né, demonizada. Então acreditava-se, né, que para o cara viver, né, em função do conhecimento, da vida contemplativa, ele tinha que se desafeiçoar das coisas materiais. Uma delas é o desejo sexual. Então, para o cara ser professor, ele tinha que fazer votos de castidade. Não precisava ter essa convicção de vida, mas precisava atender essa formalidade. Abelardo era um dos professores mais geniais, tanto é que ocupou uma cátedra em Notre Dame. E lá pelas tantas da vida dele, ele encontra Heloísa, que é sua discípula, uma mulher brilhante, brilhante, brilhante. Ela tinha um brilho de pensamento muito dela mesmo. Os dois se apaixonam, passam a viver um romance escondido. O fruto desse romance é um filho. E esse filho estimula Abelardo a querer largar tudo e viver, né, uma vida normal com a Heloísa. Quer dizer, deveria abandonar, né, a cátedra, se casar com ela e fazer outra coisa da vida. Heloísa o contém por muito tempo, não queria que ele abandonasse. Ela sabia muito bem do brilhantismo do seu amado, né? Então ela não queria que ele abandonasse, né? Mesmo que seria um prejuízo para a humanidade, né? Deixar de ser um pensador. E acaba que eles continuam vivendo escondido, casados, com filho, mas escondido. E então, aí que acontece a coisa mais dramática. O tio de Heloísa fica sabendo, paga uns caras lá e manda castrá-lo. Então, pegam ele à força, enfim, faz essa maldade com ele. E ele relata isso, com detalhes até aqui no texto. E aí, então, ele até com aquela coisa, né, da cultura medieval, né, até ele chega a acreditar que tinha sido um castigo e tal. Mas enfim, então ele resolve. Então os dois eles rompem um matrimônio e os dois vão então ingressar na vida monástica. Ela vai virar freira e ele vai virar monge. E os dois pro resto da vida vão trocar correspondências, né? Juras de amor e tal.
Depois que ele morre, ele é sepultado. Inclusive tem uma epígrafe linda dele que um dos seus discípulos fez, né, considerando o maior, né, do tempo dele, de fato justo. E depois que Heloísa morre também, ela pede para ser sepultada no mesmo local. Então, de uma certa maneira, eles acabaram juntos, né? Essa história, inclusive, foi tema de filme e tal, né? Até tornou Abelardo mais conhecido, né, entre nós, né, contemporâneos, do que propriamente o seu pensamento, que é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E que, se for para ser acionado através do conhecer essa história, vale a pena. Vale a pena. Vamos conhecer Abelardo pela sua história de suas calamidades, linkando com o teu pensamento, que é, inclusive, heterodoxo pra caramba pro tempo dele. Ele não teve só um comportamento heterodoxo, ele teve um pensamento heterodoxo. E que diz muito para nós modernos. Muito. Olha o título do primeiro tópico sobre o pensamento de Abelardo. Se não é ou não é instigante. Razão crítica. Ora, quando a gente fala de razão crítica, geralmente pensamos iluminismo para frente. Quanto muito. Quanto muito, quanto muito, quanto muito. A partir de Descartes. Antes disso, é quase um tabu falar de pensamento crítico. Um erro, um equívoco atroz, que desconsidera Guilherme de Ockham, para começar, e chega a Abelardo, que escreve bem antes dele. Verdade, Abelardo nos apresenta um pensamento racional, crítico, bastante elaborado, que no curso do pensamento realmente impacta, influenciando inclusive o que viria depois. É um erro sempre considerar que o mundo começa, sabe, na virada de uma esquina. Não é assim. O caminho do conhecimento, especialmente, ele é um mesmo curso progressivo. Nunca existe o amanhã descolado do ontem. Coloque isso na sua cabeça, senão você não vai entender nada. A razão crítica, tão cara para nós, estava presente no período medieval como germe em alguns autores importantíssimos. Um deles, Pedro Abelardo. E vamos ver. Olha o que ele diz. Abelardo diz que devemos cultivar a razão enquanto senso crítico. Não tem mais o que escapar, né? Razão crítica. É na fidelidade às normas da lógica que se funda a própria razão, revelando assim seu poder especulativo. Gente, nós teremos a oportunidade de falar mais sobre a recuperação de Aristóteles no pensamento escolástico. Mas eu quero aqui desfazer uma impressão equivocada. Aristóteles sempre esteve presente no período medieval. Desde Boécio, com seu esforço hercúleo de preservação do tema lógica aristotélica. Acabei de falar do comentário ao Organon. Estava aqui, nos manuais das escolas e das universidades medievais. O que nós não conhecíamos de Aristóteles nesse momento são o seu, vamos dizer, o conjunto, o corpus teórico. Esse, de fato, ficou ausente da Europa, e em uma aula posterior eu vou contar essa história direitinho. Como que o Aristóteles ele desaparece e volta para dentro da Europa, e nós devemos muito aos árabes isso. Ok? Mas, veja bem, Aristóteles, como lógica aristotélica, ele está presente. Perfeito? Por que eu estou falando isso? Porque os manuais tendem a, né, naquela coisa de enxugar demais o raciocínio, de dizer, não, existe um período platônico e um período aristotélico, um segmentado. Não, o que mais nós temos aqui durante o período medieval é a síntese, até a mistura. Boés também ajudou pra caramba nisso, mas não só ele. Plotino antes, consideramos um neoplatônico, mas ele trouxe muito de Aristóteles para o seu neoplatonismo. Ok? Por que
que eu estou chamando essa atenção? Porque a razão crítica, ela vem de um exercício de pensamento lógico e de confronto lógico da realidade. A dialética, que é o tema mais caro de Abelardo, ele é a performance concreta das prescrições feitas por Aristóteles. Entende? Entende? Então, a razão crítica, ela não é uma coisa, sabe, completamente espúria ao pensamento medieval. Ela está contida, de uma certa maneira, na lógica. Abelardo é que vem e chama a atenção, né? Promove uma subida de status ao colocar a lógica como sendo a grande antítese que se confronta com a realidade na formação do conhecimento, dos conceitos de tudo que há. Entende? Gente, é quase o que Kant vai falar lá na frente. Alguém vai dizer, não, como assim? É quase. Não estou dizendo que é o que Kant vai falar. Que as coisas ocupam um lugar e o sujeito ocupa um outro lugar é um pouco o tema de Kant. Né? Que as coisas elas têm que sair do centro e o ser humano ser posto no centro para que a partir do ser humano se entenda, né, a formação do conceito do conhecimento. Isso aqui, Abelardo está testando nesse momento. Entende? Ele tá, vamos dizer, herdando o Organon e colocando o Organon num certo, sabe, status mais elevado, ok? Por meio de um esforço de compreender a realidade, as coisas do mundo, com lógica, que para ele é a mesma coisa que dialética. Percebe? Cadê aquela visão estereotipada de que na Idade Média tudo era uma obscura recepção à crítica da teologia? Não tem vez com Abelardo. Não tem nenhuma vez. E Abelardo, não por concessão, mas por sinergia, ele faz relações com a teologia. Aliás, o mais crítico dos autores do período medieval é aquele que torna a palavra teologia, dá à teologia, né, a conotação que ela possui hoje. Até Abelardo, teologia era o pensamento pagão, tipicamente pagão, sobre aquele ente que tudo origina. A partir de agora, teologia é a ciência que estuda os assuntos relacionados a Deus, ao Deus cristão. Ok? Abelardo vai elaborar um método. Abelardo vai, sabe, antecipar o que hoje em dia a gente chama de crítica documental. Ele vai organizar o processo da pesquisa. Ou seja, ele é um pré-cartesiano também. E tudo isso está acontecendo no século XII. Tudo no século XII. Tudo no período medieval. E qual é o estímulo? Qual é a motivação de Abelardo? Para fechar o parêntese, entender a obra de Deus. Explicar a obra de Deus. Na aula introdutória eu falei, às vezes a razão leva o sujeito a conhecer o absoluto. E muitas vezes o conhecimento do absoluto leva o ser humano ao desenvolvimento da razão. Abelardo é um dos que faz esse caminho, esse segundo caminho. Vamos falar mais. Vamos falar, você vai entender mais o que eu quero dizer agora. Na época do filósofo, a principal regra de autoridade era a antiguidade dos escritos. Ele não abandona essa ideia, porém inclui uma segunda,
a razão que assume status de crítica. Naquela época, isso é muito forte em Agostinho. Para que algo fosse considerado, um texto fosse algo considerado autoritário, ou seja, possuidor de autoridade, primeira pergunta era, quando é que ele foi escrito? Ele foi escrito no século I. Poxa, tem uma grande autoridade. Foi escrito nos 5 a.C. Nossa, esse tem mais autoridade ainda. Quanto mais antigo o texto, mais autoridade ele concentrava. Por quê? 1050 razões. Uma delas é, esse texto, ele diz tanta verdade que ele foi preservado. Entende? Mas também tem aquela conotação do ancião, né? Que é típico das culturas primitivas, né? Qual é a fonte do saber? O homem mais velho da comunidade, que viveu mais coisas, viveu mais tempo, viveu mais. Né? Então, portanto, ele carrega uma sapiência diferenciada. Okay? Então, assim, são 1000 motivos que levam a essa consideração. Né? A autoridade está diretamente ligada à antiguidade. O Abelardo está estudando os textos antigos, os padres da igreja, as escrituras, os textos filosóficos. E ele absorve essa ideia da antiguidade. Mas ele chega e diz assim, mas não só isso. A antiguidade é sim um critério? Sim. Mas nós temos que inserir um outro critério para definir a autoridade desse texto. Ele se adequa ou não ao crivo de uma inquirição crítica. Certo? O que está escrito corresponde ao que eu vejo? Corresponde àquilo que eu experiencio? Corresponde àquilo que eu experimento? E se não, em que nível? E se não, por qual motivo? O próprio texto em si, será que esse texto, tal como eu estou lendo, foi escrito pelo autor? Será que a maneira como eu estou lendo esse texto, autoritário, antigo, né, que é uma reserva de valor, será que eu estou entendendo ele como eu deveria entender? Da maneira como o autor quis se comunicar? Olha que questões inquietantes. Parece que eu estou aqui descrevendo o surgimento da ciência. E Abelardo está falando essas coisas. Para Abelardo, a razão crítica precisa ser cultivada a fim de ser aprimorada. Não é algo que se recepciona, mas uma percepção que se adquire praticando. Então ele está falando, seja crítico todo o tempo. Todo o tempo você tem. Não recepcione nada sem passar pelo crivo da sua razão. Critique. Criticagem não é falar mal, tá? Entenda que estamos usando a definição filosófica. Crítica significa o quê? Confrontar as coisas à lógica, que para ele é o mesmo que dialética. Esse processo se chama dialética. É confrontar as coisas à lógica. Confrontar as coisas à lógica. A síntese disso, ok? É o que eu busco como verdade. Vejo, confronto com a lógica e assimilo a verdade. Entende? Um hábito de não se ater apenas e tão somente à autoridade, mas refletir continuamente, incessantemente em relação a tudo com que nos relacionamos. Essa é a visão para ele, que se pratica com dialética. Esse é o esquema de Abelardo. Tese, dada a realidade. Antítese, razão crítica, ou lógica. Síntese, inteligir, compreender, absorver uma verdade. Uma conclusão com alto, veja, não definitivo, mas com alto
teor de verdade. Pode não ser a verdade definitiva, mas é mais verdade do que aquela coisa que eu assimilo sem a crítica. Entende? Abelardo nos diz que a dialética é a prática da razão crítica. Muito longe de imaginar que esta postura o afasta da vida devocional, a proposta de Abelardo é fundamental para incrementar a vida cristã. Ou seja, Abelardo está fazendo isso de costas para a vida devocional, para a fidelidade a Deus, aos temas bíblicos, aos pais da igreja e etc. Não. Abelardo acredita que ele está, sim, aperfeiçoando o conhecimento sobre as coisas de Deus. E respondendo também aos detratores, aos opositores do Evangelho. Que, aliás, não é um problema que ele inaugura, é um problema que está nos apologistas, os primeiros, né, que se aventuraram a fazer sínteses filosóficas entre, né, a palavra de Deus e a filosofia, tinham essa motivação, né, mostrar o quão veraz é a palavra de Deus para aqueles que fazem pura e simplesmente o exame crítico das coisas, o lógico, o racional. A racionalidade. Okay? Mas veja que Abelardo ele frequenta aqui algumas coisas que são importantíssimas, alguns pontos, né, no percurso do raciocínio que são importantíssimos. Ele não condiciona a fé à razão. Ele não diz assim, para ter fé você precisa se racionalizar. Não. Por quê? Porque ele sabe que existem, sabe, verdades que são, né, que cravam, né, o seu sentido em uma realidade que nós não conseguimos alcançar pelo nosso senso crítico. O sobrenatural eu não consigo alcançar. Eu não consigo saber pelas ferramentas que eu disponho. Então eu não posso condicionar a fé à razão. Olha o que ele está dizendo. Seja crítico, coloque tudo, né, no crivo da lógica, exerça a dialética para chegar perto da verdade. Então, para eu entender os assuntos de Deus, eu tenho que submeter os assuntos de Deus ao senso crítico? Ele fala, não necessariamente. Não necessariamente. Porque uma coisa diz respeito ao natural, outra coisa diz respeito ao sobrenatural. Ó. Reconhece que os mistérios fundamentais sempre serão insondáveis pela mente humana. Não há que se pretender compreender tudo todo o tempo, uma vez que existem realidades que escapam à nossa capacidade de compreender. Propõe enriquecer a aproximação com os mistérios por meio do exame crítico, mas não substituir uma coisa pela outra. É a dose da moderação. É a dose da moderação. Veja que Abelardo está pré-fabricando o método científico. Vocês vão falar de método daqui a pouco. É para deixar o de queixo caído. O que Abelardo fala em pleno século XII. E ao mesmo tempo, ele está dizendo, mas não é para condicionar. Por quê? Porque existem verdades experienciais e existem verdades sobrenaturais. As verdades sobrenaturais nós não vamos alcançar com o senso crítico. Por quê? Porque essas verdades lidam com ferramentas instrumentais que não são acessíveis pela razão humana. Eu sou racional, mas nem por isso eu vou dizer que tudo se subsume à minha racionalidade. É a moderação. É a moderação. E veja, então ele lança dois instrumentos aqui. Ele vai falar sobre conhecimento aproximativo analógico e distinção entre inteligir e compreender.
o exercício dessa moderação, que parte de um senso crítico radical, leva Abelardo a estabelecer duas estratégias. A primeira delas, o conhecimento aproximativo analógico. O que significa isso? Olha lá. Por meio deste é possível traduzir os mistérios para o crível, tornar acessível pela razão aquilo que não seria apreensível no nível cotidiano. Veja bem. Nós nunca vamos ser sequer capazes de definir a palavra Deus no seu significado real. O próprio nome Deus não diz a verdade a respeito de Deus. Por quê? Porque Deus é inacessível, ele é inalcançável, ele é, sabe, nós somos incapazes de conceituá-lo. Então o que a gente faz? Nós, buscando naquilo que a nossa razão alcança, promovemos analogia. Por exemplo, luz. Deus é luz. Por quê? Porque luz é uma coisa fundamental. É uma coisa que nos tira das trevas. É uma coisa, sabe, que nós não podemos viver sem. É uma coisa que dificulta a vida quando temos ausência. E quando tem presença, facilita a vida. Luz está relacionada à primavera, está relacionada à vegetação, está relacionada à vida animal, está relacionada a um monte de coisas positivas. Trevas está relacionada ao terror, que é a ausência de luz. Está relacionada ao medo, está relacionada ao desconhecido. Quando eu me aproximo da luz, eu tenho conhecimento. Quando eu me afasto da luz, eu vivo ignorância. Então eu digo, Deus é luz, mas é porque Deus é luz, essa coisa que nós, sabe, que aparece quando a gente acende. Não. Eu faço uma aproximação analógica. Desculpa. Eu faço uma analogia. Eu pego uma coisa que é da nossa realidade, eu relaciono com os mistérios do sobrenatural. E isso torna crível. Entende? Eu passo a entender. Sem conseguir conceituar até o fim, exaustivamente. Eu não posso definir Deus. Então eu faço uma analogia com a luz. Isso que Abelardo está nos informando, falando assim. Aí vem a questão. Eu posso fazer essa analogia fora das categorias da razão? Não. As categorias da razão, elas são mobilizadas na construção dessa analogia. É a percepção do valor das palavras. Aliás, essa época aqui de Abelardo é a revolução dos estudos linguísticos. Então, ele está muito com isso, com esse componente bastante, né, realçado na filosofia dele. É preciso que os seres humanos captem, né, o sentido das coisas que são perceptíveis no nosso nível mais elementar de intelecção, para fazer as analogias aproveitáveis para a explicação dos mistérios de Deus. Então eu torno crível aquilo que é inacessível pela mediação da razão. Entende? Esse é o esforço de Abelardo. E aí ele vai e introduz uma segunda estratégia, que é a diferenciação entre duas formas de entender: o inteligir e o compreender. Aqui eu estou fazendo uma corruptela da palavra em latim. Intelligire, compreendere. Né? Inteligir e compreender. O senso crítico é necessário para inteligir as escrituras, porém não necessariamente é fundamento para a compreensão. Vamos entender. Olha esse próximo slide para eu explicar. O inteligir é desenvolvido no cultivo da razão.
Porém, o compreender é recebido por misericórdia diretamente de Deus. Para absorver o que as Escrituras instruem para a nossa vida cotidiana, dia a dia, não é necessário um entendimento profundo de suas razões mais complexas. Basta tão somente compreender a mensagem como tal é apresentada pelo coração. A minha interação com a mensagem, individual, particular. Ali eu compreendo. Se não fosse assim, Deus não seria justo, pois se condicionasse uma coisa a outra, ou seja, a faculdade racional à mensagem, ela só seria acessível por alguns, negando seu propósito, que é de ser universal. Vamos lá. Isso é bonito. Belar está dizendo o seguinte. Vamos imaginar assim, inteligir ter a ver com isso que a gente chama de inteligência. Pessoa inteligente, pessoa versada, culta, instruída. Ela é capaz de entrar em certos detalhes que uma pessoa, por não se interessar em desenvolver essa aptidão, né, de pensar a fundo nas coisas, ou por uma fatalidade da vida que não permitiu fazer isso, se a mensagem de Deus fosse condicionada a esse tipo de inteligência que é, né, esse tipo de preocupação mais profunda, né, filosófica, né, coisa mais ligado mais ao educacional, né, tal, mais versado. Se Deus tivesse condicionando, né, o entendimento da sua mensagem a essa inteligência, né, arguta, Deus não seria justo. Isso é profundo, hein? Presta atenção. Se a mensagem de Deus exigisse de nós um aprofundamento racionalista, Deus não seria justo. Por quê? Porque não são todas as pessoas, primeiro, que têm aptidão para isso, e segundo, que têm a oportunidade para isso. Apenas alguns poucos, e aí a gente pode levar o raciocínio, né, a perceber as clivagens sociais inerentes, né, a essa verificação, né, os mais ricos, que podem se dar o direito de desfrutar dos bons livros, que podem investir na vida culta, etc. Esses teriam acesso, então, à mensagem de Deus. E os mais pobres, que precisam se dedicar ao trabalho braçal, que tem menos tempo para poder se dedicar aos livros, aos estudos, né? Esses, então, ficariam fora. Então, Belardo está colocando aqui uma clivagem. Ele está dizendo assim, o inteligir, ele serve para que a gente tenha uma experiência um pouco mais profunda em relação aos mistérios de Deus. Mas ele não condiciona o compreender. Porque o compreender não exige uma mente arguta, sabe? Um pensamento complexo. Não. Ela é simples, ela é direta. A mensagem, ela toca no coração. Ela sequer precisa do crivo do pensamento. Certo? Ela vai direto, como uma flecha, que atinge o cara. Ela atinge o mais humilde e o mais sofisticado. Todos. Entende? Então, portanto, partir do pressuposto que a compreensão da mensagem de Deus requer, sabe, um aprofundamento teológico, um pensamento científico profundo em cada termo, equação, sabe, vírgula, né, fazendo aquelas ligações exaustivas da mensagem. Cara, ok fazer isso, mas não confunda isso com o alcance da mensagem de Deus. Não é isso. A mensagem de Deus,
ela é absorvida por qualquer pessoa, independente da sua vocação, da sua disposição de filosofar sobre a mensagem de Deus. Você pode filosofar? Pode filosofar. Você, ao fazer isso, vai simples e tão somente enriquecê-la. Só serve para enriquecer. Não serve para condicionar. E é aqui que o Abelardo nos mostra que a razão não pode ser condição para a fé. Porque se a razão for condição para a fé, o propósito da mensagem de Deus, ela é esvaziada, porque não é todo mundo, sabe, que pode desenvolver o senso crítico como ele e muitos. Olha essa cara. Deus não podia fazer a mensagem dele ser, sabe, coerentemente lógica todo o tempo, se isso significasse a redução do seu alcance. Então, Abelardo está aqui nos instigando, sabe, a baixar a bola. Ora, mas essa passagem da Bíblia é contraditória àquela outra. Deus não está escrevendo a sua mensagem, sabe, para aplacar o nosso desejo de racionalizar, de ver ligações coerentes entre as coisas. Não é esse o propósito. O propósito de Deus é alcançar o coração da criatura. Se eu entendo o propósito, eu compreendo o tipo de instrumento que eu devo usar. Entende? O propósito de Deus não é nos apresentar filosofia. O propósito de Deus é salvar a humanidade. Então não condiciona o plano salvífico de Deus à lógica racional e o senso crítico humano. Porque Deus não está fazendo isso para aplacar a nossa curiosidade científica. Ele está escrevendo para salvar a criatura. Entende? Então toda vez que o meu senso crítico me chocar, é porque eu estou inteligindo, mas eu não estou compreendendo. Agora, se eu uso da estratégia certa, o inteligir, ele vai o quê? Enriquecer a mensagem. Ele vai me fazer alcançar um patamar mais elevado de compreensão da mensagem. Por isso a teologia ela é importante para cumprir este objetivo, que é o quê? Enriquecer a compreensão. Mas jamais pode ser condicionante para a mensagem. É assim que Abelardo nos apresenta o casamento entre fé e razão. Interessante, interessante, interessante. O inteligir, ou seja, a capacidade racional crítica, portanto, não é condição para receber a mensagem de Deus, mas tão somente uma maneira de enriquecer sua compreensão. E se a minha inteligência me leva para longe, há que se duvidar se eu estou usando a ferramenta adequada, considerando o propósito da mensagem. Entendeu? Insisti nesse ponto porque eu acho que esse é um ponto supimpa. Abelardo fez um gol de placa nessa aqui. A razão é necessária para que a fé não se torne algo automatizado, plano, formalista. A razão anima a fé, impede o esvaziamento do sentido, ajuda a compreender os fundamentos daquilo que cremos. As verdades precisam invadir e incorporar a essência do ser humano, que crê, e a razão ajuda nisso. Colabora, contribui, não condiciona.
certo? Anselmo, ele vinha com Agostinho naquela ideia de crer para saber, né? Abelardo, eu acho que às vezes ele é mal interpretado, mas ele diz isso, sim. Saber para crer. Na verdade, Agostinho faz os dois movimentos. Saber para crer, crer para saber. Crer para saber, saber para crer. O Abelardo, ele vai na linha de saber para crer. Mas não interprete ele errado. Ele não está falando que eu preciso da filosofia, da teologia para crer. Não, não. Ele está dizendo assim, eu vou crer com uma qualidade diferente, mais rica, se eu me aprofundar com a minha razão crítica, através da dialética, sabe? Nesses mistérios de Deus. O que Deus quis me dizer, me comunicar com isso aqui? Então, saber para crer. A minha sabedoria, meu conhecimento aperfeiçoa a minha fé. Mas volto a dizer, não compreenda Abelardo errado. Não é condição para a fé. Ok? Se em algum momento aqui eu confundi Abelardo com Anselmo na minha fala, vocês me perdoem. Eu vou botar lá nos comentários, na descrição do vídeo, se eu fiz isso, tá, gente? Porque Anselmo e Abelardo aqui, dois nomes muito parecidos, pode ser que eu me confunda, tá? Muito bem. Avançando. Vemos Abelardo, por motivações de fé, contribuindo imensamente para o progresso da reflexão racionalista. Então, vencemos essa etapa? Vamos lá. Olha o que nós falamos até aqui. Abelardo antecipa muito do que seria, né, o pensamento típico moderno contemporâneo. Certo? Ele está preocupado com o senso crítico, com a razão crítica. Daqui a pouco vamos falar razão crítica metódica. E ele está motivado pelo quê? Ele está motivado porque, para ele, essa é uma maneira de formular conceitos que ajudam a enriquecer a compreensão das escrituras, da mensagem de Deus. Daí a ideia do raciocínio analógico. Sem a pretensão de exaurir o significado das escrituras por esta prática. Entende? Então ele vai dizer, bom, o inteligir me ajuda a enriquecer a minha fé, a chegar mais fundo no entendimento da mensagem de Deus. Mas a mensagem de Deus não se subsume à filosofia. Então, quem não tiver filosofia, continua vivendo a mensagem de Deus. Mas eu posso enriquecer isso. Então, a motivação, lembra do caminho? A razão leva a Deus e às vezes Deus leva a razão. Deus levando a razão nesse caso, com Abelardo. E aí, Abelardo, ele vai dizer assim, bom, então como é que eu vou enriquecer? Vamos começar então a pensar, a refletir sobre a maneira como eu vou estudar. Como que eu vou estudar os textos? Primeiro, as escrituras sagradas, mas além das escrituras sagradas, e aqui está a maior preocupação de Abelardo, o texto dos comentadores das escrituras, daqueles homens que antes de nós leram, interpretaram e, né, ajudaram, né, a tornar mais inteligível a mensagem de Deus. E aí, Abelardo estava confrontado com todo tipo de desafio. Porque, veja bem, gente, hoje você entra num portal acadêmico,
vamos lá, a plataforma Sucupira, que tem lá, né, a lista dos periódicos com suas respectivas notas, suas áreas de concentração e tal. Você vai lá, vê um periódico, entra no periódico, tá ali, normas para autores, né? Aí você está interessado em escrever, você tem que ler isso para adequar o seu texto àquelas normas. Ou quando você pega o texto, você vai ver que tem lá o título, tem o resumo em 2 línguas, e aí você vê lá a estrutura do texto, as citações, as referências bibliográficas, a lista de bibliografia no final, tudo, sabe, formatadinho, bonitinho. Isso é maravilhoso. As regras de citação, né, estão lá colocadas. Né? Eu posso usar a reflexão do outro autor? Sim, desde que faça dessa e daquela maneira. Se for até 3 linhas, faz assim. Se for com mais 3 linhas, faz assim. É recuada, é o tipo de letra, tem aspas, tem itálico, tudo. Indica a página, indica o ano da obra. Cara, cheio de... né? Alguns até chamam isso de 9. Ah, cheio de 9. Não, isso é importante, isso é fundamental. Galera, isso é o patrimônio recentíssimo. Quando Abelardo ia ler os textos na época dele, ele muitas vezes não conseguia definir com clareza o que era uma interpolação de um copista, o que é a reflexão de um comentador, o que é a ideia original do autor e, às vezes, em que momento que o autor estava citando um outro autor e qual era o momento que ele já estava introduzindo a própria ideia. Não tinha aspas, não tinha itálico, não tinha citação, não tinha referência bibliográfica. E era uma confusão. Então o cara podia pegar, por exemplo, Agostinho. Agostinho fez comentários de alguns livros bíblicos, por exemplo, Gênesis, Cartas Romanas. Não ficava muito claro, né, o momento que Agostinho estava lá citando as escrituras e o momento que ele estava dando o parecer dele. As próprias escrituras, se você parar para pensar, quando Paulo escreve Romanos, em muitos momentos ele está citando o Antigo Testamento. Mas ele não faz isso dentro de normas. Por quê? Porque não havia o campo científico instalado, não havia, portanto, os métodos de redação, de citação e tal. Então aquilo tudo era muito confuso e podia levar a caminhos grotescos. Percebe? Então Abelardo ele vai se dedicar, olha que coisa. Vamos, senso crítico, uma razão crítica. Então ele pensa que eu preciso construir um método de investigação, de lida com os textos que eu recepciono, de maneira a eu poder, com muita clareza, determinar o que é o autor original, para que esse autor está, que momento que esse autor está citando o outro, o que é uma interpolação, um comentário de um estudioso, de um copista, é uma atualização do texto, que será muito comum produzir atualizações, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém chega assim e fala com você, porque, né, a tribo X habitava o território do Rio de Janeiro. A tribo X habitava ou ocupava o território do Rio de Janeiro no século XII. Ora, a tribo X a qual você se refere não julgava aonde residia, Rio de Janeiro, e não tinha, né, essa datação século XII que você está se referindo. Percebe que o olhar de alguém para explicar uma determinada coisa com categorias próprias, suas. Se você não prestar atenção nisso, você cria anacronismo, você cria um monte de problema. Ok? Então, os povos nativos não se sentiam no Rio de Janeiro. Aquilo que eles moravam não era Rio de Janeiro. Eu, no meu olhar contemporâneo, julgando com as minhas categorias contemporâneas, digo que eles estavam onde eu considero Rio de Janeiro. Entende? Então, às vezes, um copista, para esclarecer o que o autor está falando, ele atualizava.
Porque onde antes era Império Persa, agora é Império Helenístico. E onde era o Império Helenístico, agora é Império Romano. E como o Império Persa tinha um nome A, e como o Império, sabe, Romano tinha nome B, e assim sucessivamente. Então o cara ele ia lá e pegava um nome persa e atualizava para um nome helênico. Depois pegava o nome helênico e atualizava para o nome romano. Para quê? Para que o leitor entendesse, né? Se localizasse no texto. Então Abelardo está com esse tipo de preocupação, sabe? Uma preocupação metódica de organizar, né, as fontes com as quais ele, né, lidava com o seu material bruto de investigação, de pesquisa. Entende? Então, vamos lá. Ó. As regras dos escritos acadêmicos estabelecidas hoje são um patrimônio conquistado no curso da história da produção do conhecimento. O método científico que herdamos do início da modernidade ajudaram a humanidade a estatuir critérios sólidos de normatização de escrita, publicação, conservação e utilização das obras filosóficas e científicas. Hoje dispomos de um enredamento de certa maneira uniforme e claro para a comunicação escrita. Porém, como tudo na história, não foi sempre assim. E nós devemos muito a Abelardo. Abelardo se preocupava em estabelecer regras que pudessem ajudar a esclarecer a coerência entre os textos de teologia. Acaba por nos legar importantes insights organizativos de um método tipicamente racional e crítico que mais tarde seria fulcral para a pesquisa científica. Certo? Então, no enredamento teológico, nas instituições de pensamento tipicamente medievais, compreendendo que Deus é a razão última de todas as coisas. Isso que eu quero chamar muita atenção. Ele está desenvolvendo um método. Certo? Um método racional, crítico, para lidar com a investigação, com a pesquisa, com a lida, sabe? No processo de produção de conhecimento, no cotidiano da produção de conhecimento. Né? Eu peguei o livro, e aí, como é que eu vou ler esse livro? O que eu preciso perceber nesse livro para eu definir o que é o pensamento do autor, o que é citação, né? O que ele quis dizer. Esse conceito, será que esse conceito que eu hoje, né, tenho uma certa percepção é o conceito que aquele autor naquela época também percebia? E a tradução, né? O que eu tenho que considerar na tradução? Porque eu estou lendo um texto em hebraico que foi transmitido para o grego e que agora está reescrito em latim. Certo? Será que essa palavra realmente era a intenção do autor? A comunicação do autor? Percebe? Vou dar um exemplo muito chulo aqui. Você vê a palavra manga, manga fruta, manga da camisa. Certo? A mesma palavra tem significados diferentes. Será que o autor, quando escreveu aquela palavra, ele tinha a mesma compreensão do significado que eu tenho hoje? São questões moderníssimas. E que Abelardo está ali, envolto a elas. Bom, para resumir, ele faz uma contribuição do método, que começa desde a questão problema, como ânimos da investigação. Como é que a gente começa uma investigação sobre qualquer assunto? Começa com uma pergunta. Se você for ter uma aula de metodologia científica hoje, em qualquer faculdade, programa de mestrado, doutorado, você vai ter essa mesma orientação. Tudo começa com uma pergunta. Aliás, a pergunta é a motivação da pesquisa. Não é pergunta cartesiana, profunda, existencial. Não, pergunta. Por que a pedra cai quando eu lanço ela? Por que ela se encontra com o solo? Certo? Ou, tipo, quais eram as motivações de Abelardo ao elaborar o seu método crítico? É uma pergunta, tudo começa com a pergunta. E aí ele vai, olha como é que é uma aula de metodologia quase que completa. Uma aula de metodologia contemporânea quase completa. A partir da questão problema, vem o recolhimento e a seleção dos dados. Aqui é que ele começa a falar sobre a autoridade dos escritos. Eu vou buscar os escritos menos ou mais autoritários. Os que têm maior autoridade ou menor autoridade? Se eu quero responder aquela pergunta.
tipo de pesquisa dele é filosófica, teológica. Então, não estou falando aqui de método científico, empiricista, que viria depois. Né? O tipo de análise que ele está fazendo aqui é do seu tempo. Então, ele fala, né, onde que eu vou buscar, né, o dado para eu responder a minha pergunta. Então, eu vou pegar um texto de Aristóteles, que é mais antigo, ou vou pegar um texto do Zé Manel, que escreveu anteontem. O Aristóteles, por ser mais antigo, tem uma certa autoridade. Então, eu vou nele. Mas tudo para aí. Então, tá, peguei o texto de Aristóteles, tudo que Aristóteles, tudo que eu leio nesse texto é verdade. Ele vai, não, é preciso fazer uma crítica documental. Claro que eu estou usando essa expressão aqui, não é a expressão que ele usava, mas é basicamente o que ele está fazendo. Ele vai fazer uma crítica documental, ele vai analisar a autenticidade da fonte. E para ver a autenticidade, ele lança a mão de uma série de estratégias. Por exemplo, pegar o texto do Aristóteles que eu estou analisando e comparar com outro. Para quê? Para ver o vocabulário. Aristóteles costumava usar essa palavra. Aristóteles costumava construir as suas sentenças assim. Porque quem que impediria alguém de chegar e escrever um negócio e botar lá na frente, foi escrito por Aristóteles? Entende? Não tinha comissão de ética científica, sabe? Não existia isso, sabe? Para avaliar, né, o que é fraude na escrita acadêmica. Não tinha, cara. Então ele vai falar, né, sobre a análise estilística e conceitual do texto. Isso é fundamental também. É o estilo do autor, né, os conceitos eles se harmonizam. E ele leva em consideração um monte de coisas. Mas não é sempre que o autor, né, ao longo da vida dele, o estilo dele muda, ao longo da vida dele, os conceitos dele mudam. E o próprio autor pode se contradizer. É humano, pode acontecer dele se contradizer. Né, mas ele vai dando dicas para a gente, né? Aí fala assim, né? A atenção, a autoria passa por determinar a intenção do autor, né? O que ele está buscando recolhendo dos textos anteriores, conforme citação, e o que é a interpolação posterior de um copista, de um comentador. Como eu falei, Boécio era um comentador das obras de Aristóteles. No ato dele fazer a transcrição para o latim, ele comentava. O que é comentário do Boécio e o que é o texto do Aristóteles? Entende? Genial, cara. Século XII. Vai dizer que esse cara aqui, impelido por temáticas afeitas à fé, ele está aqui antecipando um monte de questões contemporâneas, tipicamente científicas. Entende? Então, Abelardo, ele é uma quebra. Ele é uma quebra mesmo, radical do estereótipo que quer relacionar, sabe, o pensamento cristão ao obscurantismo. Alguém vai dizer assim, mas Abelardo, ele era o único. Daqui a pouco nós vamos falar do Aquino. E já falamos de Anselmo. Abelardo é um excelente dialético. Excelente. Excelente dialético. Bate qualquer contemporâneo. E ele está produzindo dialética para fazer um exame das escrituras, para aperfeiçoar a compreensão da mensagem de Deus. Então, quer dizer, é a motivação dos assuntos de fé levando o cara a desenvolver a razão. O instrumental que ele está fazendo aqui para a teologia, depois, meu amigo, vai ser aplicado para a física, para a biologia, sabe? Com lapso temporal gigantesco. Mas é isso que acontece, é nesse caminho que ele está, sabe, conduzindo a humanidade. Ele está colocando a gente nessa rota. Que daqui a pouco vai ter o Guilherme de Ockham, depois vai ter o Descartes, depois vai ter o Kant. E nós vamos, cara. A fé está motivando ele. Ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo ali. Entende? Muito bem, agora vamos voltar ao tema dos universais. Vamos lá? Bora? Então vamos lá. Como que, então,
Abelardo respondeu à briga entre universalistas ou realistas e nominalistas. Vamos lá. O Abelardo debate o problema dos universais na mesma época em que estavam se desenvolvendo as duas posições polares sobre o tema. Lembrando lá daquela figura que eu apresentei no início da aula, os dois extremos do debate figuravam os realistas de um lado e os nominalistas do outro. Os realistas que acreditavam na substância real, certo? A essência dos seres. E os nominalistas que afastavam completamente essa hipótese, dizendo que tudo é uma questão de conceituação feita pela mente humana. Ou de dar nomes. Vou buscar trocar o conceito aqui para não confundir. De nomear as coisas. Então aqui, lembrando, para os realistas, existe uma ideia perfeita, uma substância essencial, cachorro. E o que nós vemos no mundo são cópias imperfeitas dessa essência, que carregam essa essência, mas são imperfeitas. Certo? Cópias imperfeitas. Perfeito? Do outro lado, os nominalistas dizem: o ser humano observou, viu um monte de bicho quadrúpede que latia, balançava o rabinho, tinha uma relação afetuosa com o ser humano, uns com o focinho mais longo, outros com o focinho mais curto, uns com as orelhinhas em pé, outros com as orelhinhas caídas. Pegou isso, viu características nesses caras e foi lá e deu um nome para isso. Chamou cachorros. Não tem essência nenhuma aqui. Aqui tem, aqui não. Entende? Abelardo, ele está lecionando na universidade quando esse debate ele está, sabe, tomando essa polaridade. Dois caras, né, acabam, inclusive, né, incorporando essas ideias polares. E Abelardo vai debater com ambos. De um lado figuravam os realistas de forte ascendência platônica que acreditavam que os universais constituíam entidades metafísicas realmente existentes. O cachorro como ideia e tal. Seu principal representante era Guilherme de Champeau. Olha, tenta-se para a data, tá? Tudo contemporâneo ao Abelardo. Para o qual Deus teria modelado a realidade a partir das formas universais perfeitas e que as diferenças encontradas nas entidades concretas eram acidentes, variações imperfeitas da ideia perfeita que lhes emprestaria a essência. Basicamente o que eu acabei de falar. Abelardo vai discutir com esse cara. Vai dizer, tá bom. Você está falando de essência e acidente. Ok. Como que uma mesma coisa pode ser duas ao mesmo tempo? Vou aqui resumir, sabe, o filosofês que o Abelardo desenvolve. Uma coisa pode ser duas ao mesmo tempo? Se a gente traduzir para a física, dois corpos podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Não. Duas coisas não podem ser a mesma. Duas coisas não podem ser uma só ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra. Façamos uma tradução para o ser e não ser. O ser essência é o não ser acidente. O ser acidente é o não ser essência. É possível ser e não ser ao mesmo tempo? Então Abelardo diz: a ideia de uma essência contida em diversidade de seres marcados simultaneamente por acidentes, e aí não sabemos se é aleatórios, enfim, não condiz com uma apreensão lógica, uma vez que o algo não pode ser ao mesmo tempo dois diferentes. Ou ele é, ou ele não é. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. Do outro lado, no extremo oposto, estão os nominalistas radicais. Na extremidade oposta, Rossellino Compiègne, não sei como é que fala, pronúncia, que viveu também, tudo na mesma época, em Abelardo, Champeau, ele.
formulava a resposta nominalista segundo a qual os universais são tão somente sopros de ar, ou seja, expressões completamente vazias de substância. O que é sopro sem ar? Quer dizer, tem significado, tem sentido. Você não passa por uma corda vocal, não forma uma letra, uma palavra, não tem significado, entende? Uma provocação. Para ele, só existem indivíduos particulares. Nega a identidade entre os seres e considera inútil procurar qualquer nível de generalização que pudesse sustentar uma noção de universalidade. Esses caras foram um extremo mesmo. Um extremo. Porque ele não consegue nem identificar uma realidade que possa unificar esses bichinhos que balançam o rabo, que tem focinho, que tem 4 patas, 2 orelhinhas e tem uma relação afetuosa com o ser humano, de cachorros, no plural. Não, só existem indivíduos. Cada indivíduo é uma coisa completamente única. Então você não tem cachorros, você tem o totó. Entendeu? Nominalista radical, certo? Essas posições têm matizes, tá? Estou aqui falando das posições polares. O que Abelardo vai responder a esse tipo de provocação? Na verdade, Abelardo não responde. Quem responde é o Santo Anselmo, tá? Anselmo é que entra na querela com os nominalistas. Mas nós podemos aqui formular uma resposta muito direta, que tem a ver com as implicações concretas da posição nominalista radical. O embaraço que isso gera. Vamos imaginar que eu sou um médico e eu quero caracterizar um órgão humano. Então eu vou lá e tiro o fígado do cadáver e analiso ele. E vejo que ele tem certas propriedades, características e tal. De acordo com o nominalista, eu só conceituo aquele órgão que eu estou olhando. Não existe nenhuma, necessidade que o órgão que está no seu corpo tenha as mesmas propriedades daquele que eu analisei. Então o ofício da patologia não vai acrescentar em nada. O mesmo cabe para qualquer coisa. Se eu dissecar um animal ou fizer um experimento, de física, eu não tenho nenhuma segurança de que a minha experimentação ela será validada em outros casos concretos. Por quê? Porque só existem os indivíduos. Percebe? Não rola, né? E para a teologia, que é onde o Anselmo pega o gancho, a coisa fica pior ainda. Né? Porque Deus não criou indivíduos, ele criou espécies. Né? Não é assim que está na Bíblia, em Gênesis? Criou as espécies de plantas, de animais, ele não criou indivíduos, ele criou espécies, ele criou coletivo. Então, tinha implicações teológicas também irremovíveis. Então o nominalismo acabou ficando na obscuridade. E Abelardo, então, não firmando fileiras com nenhum dos lados, vai elaborar a sua perspectiva. Ele apresenta uma solução bastante interessante, fundando uma terceira perspectiva, que nós chamamos de conceitualismo. Ok? Do que trata o conceitualismo? Vamos lá. Conceitualismo. Segundo a perspectiva conceitualista, a razão humana tem, por meio da análise, capacidade de promover uma distase das substâncias. Ou seja, é capaz de promover uma desconstrução abstrata, isolando suas partes umas das outras. Dessa maneira, é possível ver
claramente um dos elementos que vige, na realidade, unido a outros elementos. É exatamente essa abstração conceitual que constitui o universal para os aderentes dessa vertente. O texto ficou mal elaborado? Vou aperfeiçoar. O ser humano ele é capaz de promover análise. O que é análise? Análise é uma desconstrução e reconstrução de algo concreto no plano da mente. Então eu sou capaz de olhar para um objeto e, através do esforço analítico, desmembrá-lo em partes, isolá-las e lançar percepção sobre essas partes. Não. Certo? Ao fazer isso, eu sou capaz de perceber hierarquias, de maneira que certos aspectos são determinantes em relação a outros aspectos. E eu posso perceber variações. Esse aspecto existe aqui, mas também existe aqui, porém sutilmente diferente. Entende? Então, eu sou capaz, através do meu senso crítico, da minha razão crítica, desconstruir as coisas e reorganizar abstratamente, de maneira que tais coisas façam sentido na comparação com outras. Ora, se eu pego o cachorro e desmembro ele, se eu pego aquele bichinho, totó, e desmembro ele, eu sou capaz de perceber que existem características comuns em relação ao, sei lá, a Fifi, que eu também desmembrei. Então eu pego meu raciocínio, desmembro a Fifi e vejo que tem algumas características. Eu pego meu raciocínio e desmembro o Totó e vejo que tem certas características. E que essas características são comuns. Dada a importância de tais características, eu posso então agrupar esses dois bichos, esses dois indivíduos, num único grupo. Que eu posso dar um nome de gênero ou espécie. Eu posso agrupar também bichos que não são tão convergentes em tantas características, mas que também são convergentes em algumas. Então eu posso chegar lá e falar do reino animal. Entende? Entende? Então, para os conceitualistas, não se trata de identificar uma essência, mas também não se trata de, sabe, rejeitar completamente a unidade de indivíduos diferentes, mas de fazer uma classificação analítica. Eu não conto que haja uma essência, mas eu também não vou afirmar peremptoriamente que não há comunidade. Eu formo conceito do que aquilo é como um grupo. Olha lá. A abstração conceitual permite unificar coisas diferentes. É assim que o Abelardo enxerga uma noção de universalidade. Entende? A construção analítica de uma comunidade. Não é porque eles têm uma essência, mas também não é porque eles são indivíduos dispersos. São indivíduos que possuem características que eu analiticamente posso perceber e aí agrupar numa certa comunidade. Abelardo inserido no debate
dos universais e nos legando uma fabulosa proposta que não vai ser definitiva, que vai passar pelo crivo de muita crítica e que, enfim, está aí no bojo de outras tantas versões que vão aparecer aí no nosso caminho. Talvez elas voltem aqui, vamos ver se vai ter alguma relevância nos autores, mas eu já digo que os próximos autores que nós vamos tratar também têm pontos de vista diferentes do Abelardo sobre esse tema. E para caminhar à conclusão da nossa aula, eu quero fazer alguns apontamentos sobre o pensamento ético do nosso autor. Eu não consegui texto de primeira mão, né? Obra do Abelardo sobre o assunto. Mas eu pego aqui de segunda mão porque eu acho que tem que trazer isso aqui, porque ele tem uma pegada muito legal. A elaboração dele sobre a ética, né, pessoal, individual e profunda, né, pertencente à alma, que conversa, no meu ponto de vista, muito com Agostinho, com a própria noção de pessoa que Agostinho desenvolve, que eu infelizmente não abordei na aula aqui, mas que também é uma dos grandes legados de Agostinho, a ideia do eu, do indivíduo, o cara que olha para dentro de si e se reconhece como uma pessoa. Isso é uma coisa que Agostinho trouxe para nós a partir das suas leituras bíblicas e que é fundamental, inclusive, para a fundação dessa ideia de indivíduo que nós temos, né? É o direito romano com o pensamento de Agostinho que forja a nossa noção de indivíduo. Mas, infelizmente, se fosse uma temática mais afeita à ciência política e ao estudo do direito, esse tema do Agostinho viria à tona naturalmente. Mas como nossa temática foi outra, e Agostinho é um autor super extenso, né, acabou que no recorte esse seu aspecto ficou de fora. Mas eu busco, né, na lente de Abelardo, né, a proposta de uma ética que eu sim considero cravada em Agostinho, mas que aqui ganha um esplendor diferente no clima da discussão do legalismo ético, que era muito forte na sociedade medieval do tempo de Abelardo, inclusive que o levou a ser vítima daquele ato grotesco que ele, né, foi submetido. O que se trata o legalismo ético? É a ideia do julgamento de costumes, quando o sujeito olha para o outro e com uma régua supostamente isenta para avaliar os seus pecados. O pecado que olha apenas para a ação do sujeito, mas que é incapaz de alcançar a intenção. Abelardo diz: o pecado não é o ato, o pecado é a intenção que precede o ato. Mas também não é um impulso, posto que o impulso, antes de alcançar o crivo da razão, não pode contaminar o sujeito no plano da decisão. Ora, algo que eu não controlo e que me toma um assombro, um rompante, isso não pode ser motivo de condenação. Por quê? É a mesma coisa de você botar a mão no fogo e retirar rapidamente com uma reação. Isso não é pensado. Você simplesmente age mecanicamente, impulsivamente. O que Abelardo diz é o seguinte: o pecado, ele só é pecado e exclusivamente no plano da consciência. Nada que o precede e nada que o sucede pode camuflar o espaço fulcral onde o pecado habita. Se eu faço algo com uma boa intenção, não pode ser considerado pecado. Se eu sinto algo, mas que a minha consciência retém e não deixa, sabe, progredir, que não deixa se tornar algo consensual ou consentido,
Isso também não é pecado. A inclinação não é pecado. A ação não é necessariamente pecado. O que é pecado? É o consentimento. Quando eu tenho um impulso e eu consinto com o impulso, ainda que eu não realize, eu peco. Se eu tenho uma consciência de que a minha intenção é positiva sobre aquele ato, mas ainda assim aquele ato gera um dano, eu não pequei. Então, pisando as pegadas de Agostinho na noção da existência de um eu interno consciente, uma pessoa que sou eu, o self, Abelardo nos lega um pensamento ético muito, muito, muito interessante. Vamos lá, vamos conhecê-lo mais. O combatendo o legalismo ético, ele combate o legalismo ético com uma abordagem mais intimista sobre o tema pecado. A intenção do ato é mais importante do que a ação em si. A fonte da intenção é a consciência, e ela é o centro da vida moral e da ética em Abelardo. A valoração do ato depende da consciência do sujeito que externaliza a intenção em fato externo, projetado nos eventos e coisas. Então vamos lá. Abelardo está dizendo que o mais importante é aquilo que eu intenciono, não aquilo que eu faço, não aquilo que eu queria, mas o que eu intenciono. É aqui e somente aqui que eu posso perceber o pecado, na intenção do sujeito. O pecado não é vontade. Querer não é o problema. Por exemplo, a pessoa pode desejar furtar. Tem um impulso de desejo, eu quero furtar. Mas aí a consciência entra em ação e contém esse desejo. Diz, não, mas eu não devo fazer isso. E eu simplesmente não ajo nessa direção. Eu posso dizer que esse sujeito pecou? Não. Na época de Abelardo, haviam homens que se martirizavam, que se pungiam, que se cortavam, porque tinham uma compulsão, um desejo, uma vontade. E eles já imaginavam que tinham pecado, pelo simples fato daquilo se acender dentro dele. E Abelardo está dizendo, isso não é pecado. Por quê? Porque aconteceu antes de você pensar. Como você pode ser condenado por algo que você não teve em nenhum momento o controle? Continua. Querer não é o problema, pois ele está no plano do instintivo. O problema é transigir na parte racional com aquilo que brota da parte inconsciente. Ou seja, eu tenho um desejo de subtrair algo que não é meu, mas a minha consciência me retém e eu não faço. Não pequei. Eu tenho o desejo de subtrair algo de outra pessoa, e aí eu dou vazão àquele desejo, transformo aquele desejo numa estratégia, intenciono subtrair do sujeito algo que não é meu, que pertence a ele. Mas na hora que eu ia fazer, algo me impede. Sei lá, eu queria pegar a bolsa, mas na hora que eu vou pegar a bolsa, a pessoa se dá conta que a bolsa está ali dando mole e leva ela embora. Ainda que o ato não tenha sido praticado, o pecado se realizou. Por quê? Porque veio o desejo como impulso e a minha consciência transigiu com esse desejo, que virou uma estratégia, que virou uma intenção e só não foi executada porque eu não consegui executar. Mesmo sem ter se confirmado em ato, o pecado aconteceu. Ou seja, quando a vontade progride na alma, chancelada pela consciência, então sim, aí sim pode-se falar em pecado. Muito bem. Olha lá. O que vem depois, o ato em si, já não é o pecado, mas tão somente um desdobramento possível da decisão anteriormente tentada. Eu quero fazer. E se eu não consigo? Então eu não pequei. Pecou, porque você queria fazer. O ato ele é só um desdobramento.
O sujeito pode querer transgredir e não conseguir. Ainda assim, já é culpado em função da intenção de perpetrar o mal. Percebe? Presta atenção na implicação disso. Na implicação desse pensamento ético. Quem pode julgar o pecado? Eu sou capaz de julgar o pecado de outra pessoa? Eu sou capaz de julgar o seu pecado? Você é capaz de me julgar se eu sou ou não pecador, se eu pequei ou não pequei? Não. Por quê? Porque nenhum ser humano é capaz de atingir o nível da consciência do outro. Ninguém pode atingir o nível da intenção do outro. Nós só podemos, e tão somente só podemos, observar os atos praticados. O que não foi praticado, ou pelo menos não foi tentado a olhos vistos, não pode ser percebido por ninguém. Então, quem tem o direito de se sentar no trono de Deus para julgar quem quer que seja? Ninguém. Só Deus é capaz de atingir o âmago do indivíduo e perceber as intenções. É como está escrito na Bíblia. É Deus quem sonda os corações. É por isso que a Bíblia diz: não julgue. Com a régua que julgar, será julgado. Com a medida que julgar, será julgado. Não olhe para o travessão. Não olhe para o cisco do olho alheio. Trate de tirar o teu próprio travessão. Examine-te o homem a si mesmo. A única pessoa que pode sofrer, sabe? A única pessoa que pode receber o controle de costumes sou eu comigo mesmo. É você com você mesmo. Ninguém é capaz de entender a intenção do outro. Ninguém é capaz de ler o coração do outro. Então, se eu me julgo os meus próprios desejos e contenho aqueles que são ilícitos no plano da minha consciência, eu estou isento do pecado. Não é o impulso que me torna pecador, nem o ato perpetrado, mas a minha intenção. Entende? E assim a gente caminha para o final. Abelardo afasta a hipótese do julgamento de costumes, uma vez que não se sabe da intenção que vige no fundo da alma. Como julgar os atos de quem quer que seja? O ato em si não revela necessariamente a intenção do sujeito. Alguém pode errar achando que está agindo corretamente ou fazer o mal intencionando o bem. É isso e tão somente isso. O sujeito só pode olhar para si mesmo. Ninguém pode julgar o comportamento do outro. Não cabe. Só Deus e o indivíduo podem saber aonde e se de fato houve o pecado. As disposições íntimas são fundamentais e tais só podem ser sondadas por Deus. Apenas Deus conhece as intenções do coração. Existem motivações muito mais profundas para a ação que jamais podem ser captadas pelo ser humano, mas que são necessariamente inescapáveis para Deus. Sendo assim, apenas o Senhor pode julgar os pecados dos seres humanos. É isso. Abelardo tem uma implicação disso aqui, que ele restitui o corpo, certo? Porque por conta da tradição platônica, o corpo, né, a leitura que se fez das escrituras é de tentar, né, subsumir o corpo ao pecado e necessariamente o pecado, então, portanto toda satisfação se tornava um ato pecaminoso. Então, de certa maneira, o Abelardo está restituindo o papel do corpo, dizendo não é bem assim. Por quê? Porque o corpo pode desejar, mas é a mente que governa. Então, enfim. Mas o mais importante aqui é a maneira ética, o resultado ético da proposição feita por Abelardo.
Ninguém pode julgar o outro. Somente Deus pode julgar os seus servos, suas criaturas, aqueles que emanaram da sua vontade. Presta atenção. O ato criativo de Deus pertence a Deus. E o controle dos rumos dos indivíduos é uma relação íntima e pessoal do sujeito consigo mesmo e com Deus. E é isso. Não julgue o outro. Julgue a si mesmo para não ser julgado por Deus. Ok? Este é Abelardo, grande filósofo. Gosto dele, muito bom. Fica a dica, conheçam mais sobre ele. Infelizmente ele não é tão famoso como outros, mas merece aí, pelo menos por você, uma pesquisa. Vai lá saber um pouquinho da história da vida dele, sua relação com a Heloísa, enfim. E se tocar no seu coração, vá nele e aprenda também da sua filosofia, porque vale muito a pena. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.